Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, para a sua família. Seja bem-vindo a mais um momento de edificação, de fortalecimento no conhecimento da Palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar de pensando em divorciar-se. Geralmente, quando esse assunto passa na mente de uma pessoa casada, é porque esta pessoa não está satisfeita, feliz com o casamento, pelo menos naquele momento em que a pessoa pensa em divórcio. E sofrendo ou infeliz, insatisfeito de alguma maneira, esses pensamentos podem surgir, muitas vezes surgem. E então, às vezes, uma pessoa que está pensando em separar-se, conversa com amigos, com familiares, e acaba ouvindo conversas do tipo: se eu fosse você, me separaria mesmo, eu não aguentaria nem a metade do que você já suportou. E aí você fica olhando numa direção, em outra, vendo possibilidades e muitas vezes confuso, inquieto, se esse seria mesmo o caminho a seguir. Qual seria realmente a decisão acertada a se tomar numa situação dessa? Ninguém melhor para nos responder este assunto do que o próprio Deus que criou o casamento. Como ele criou o casamento, quem tem a última palavra para nos dizer o que é correto ou não é ele. Então eu te convido a ouvir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versos 3 a 10, que nos dizem assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Antes de mais nada, eu quero lhe dizer que esta palavra ela é dirigida a pessoas que estão casadas, passando ou passarão por algum tipo de luta, de sofrimento, dificuldade no seu casamento, e estão pensando ou pensarão em separar-se. E esta palavra também ela se dirige àqueles que estão namorando ou que já são noivos, estão planejando para se casar. Esta palavra ela não tem a intenção de produzir sentimento de culpa ou de peso sobre a alma de quem já tomou essa decisão e já concretizou e está vivendo num outro relacionamento. Essa palavra ela tem a intenção de proteger, de instruir, de corrigir. Ela tem uma perspectiva de futuro, de viver de modo que agrade
a Deus quanto a essa questão do matrimônio. Dito isto, o Senhor Jesus Cristo foi interrogado pelos fariseus se seria permitido repudiar a sua mulher, dar carta de divórcio. Esse é o significado de repudiar. Para responder essa pergunta, o Senhor Jesus Cristo os convida a ir até a lei e verificar o que Moisés, a lei de Deus, e verificar o que Moisés, que foi aquele a quem Deus escolheu para revelar a sua lei, o que Moisés diz a esse respeito. Então os fariseus prontamente dizem que Moisés mandou dar a carta de divórcio. E Jesus Cristo disse não. Moisés permitiu. Veja que mandar é uma coisa, permitir é outra coisa completamente diferente. Moisés permitiu dar carta de divórcio e o fez em consequência da dureza do vosso coração. E aí o Senhor os convida a voltar mais atrás ainda e ao princípio de tudo, até a criação, quando Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher e os fez marido e mulher, esposo e esposa. E ali o Senhor disse que eles seriam uma só carne, e o Senhor diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Dá para perceber, e essa verdade precisa ser trazida aqui, o divórcio surgiu não como vontade de Deus. O divórcio não faz parte dos mandamentos de Deus e não é vontade de Deus. Deus odeia o divórcio. Divórcio surgiu como consequência da dureza do coração do ser humano. Divórcio é um remendo, é uma reação a uma situação de pecado do ser humano. Não faz parte dos projetos de Deus para a vida de casais. Essa primeira verdade amorosa, cuidadosa e protetora que eu devo falar com todo o amor ao seu coração. Depois devo lhe dizer também que a vontade de Deus é que um homem e uma mulher, unidos por Deus por meio do matrimônio, permaneçam juntos, experienciando momentos de alegria, de prazeres, de tristeza, de dor, de luta, de provação, de vitórias, de satisfações, até que a morte os separe. Esta é a vontade de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre essa questão da dureza do coração, é preciso nos atentarmos para a insensibilidade, a falta de cuidado, de amor e de zelo que atinge pessoas casadas no trato um com o outro e que muitas vezes provocam a destruição do casamento. Toda pessoa casada precisa vigiar a si mesmo nesse sentido. O cuidado com essa insensibilidade para com as necessidades do outro. O casamento é um relacionamento que é uma escola de amor, que convida aqueles que são casados a fazer o exercício de pensar no outro. É um homem que pensa na sua esposa, é uma esposa que pensa no seu marido, é um homem que se coloca no lugar da esposa, é uma esposa que se coloca no lugar do marido. Esse exercício de amor e cuidado mútuo o tempo todo, que não pode ser uma via de mão única, mas que tem que ser de ambas as partes. Aí cabe essa sensibilidade, essa capacidade de colocar-se no lugar do outro.
E colocar-se no lugar do outro no sentido de ser capaz de ouvir as queixas, as reclamações, as insatisfações da outra pessoa com relação a você. Eu já vi casamentos serem destruídos por conta dessa dureza de coração. A pessoa dizer, olha, isso não está bom, mude isso. Isso está estragando o casamento, não faça dessa maneira. E se queixa disso e procura ajuda e vai. Mas a outra pessoa permanece ali, dura como uma pedra, insensível, achando que é bobagem, que aquilo não existe, até provocar a destruição. Não faça isso. Não seja uma pessoa insensível para com as necessidades do outro. Seja capaz de ouvir com seu coração, de analisar com sinceridade o que a outra pessoa está dizendo. Também devo lhe dizer, com base na palavra de Deus, que o matrimônio é uma união realizada pelo próprio Deus, uma aliança constituída pelo próprio Deus, que o único pecado a quebrar essa aliança é o pecado do adultério, que é um pecado gravíssimo, o pecado que mais provoca humilhação em quem é vítima dele. Mesmo quando um casal sofre, uma das partes sofre uma traição, ainda assim o primeiro caminho a se seguir não deve ser o do divórcio. Deve ser o da busca da reconciliação por meio do perdão, que é um caminho doloroso, demorado, mas possível. Possível, e quem persevera nele, enfrenta e trata e experimenta cura e restauração, pode viver sim um casamento satisfatório e abençoado e livrar da tragédia do divórcio. Quem não tiver nenhuma condição de levar adiante, de enfrentar essa situação, nesse caso, tem a permissão, não o mandamento, de pedir divórcio sem que com isso cometa pecado. Então você percebe claramente que divórcio não faz parte dos planos de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo deu esse ensinamento, ele ouviu dizerem a ele assim, então não convém casar. Não convém aqui tem o significado de, nesse caso, não é lucrativo casar. É preciso entender que o casamento é um relacionamento de ganhos e perdas. Que você não pode entrar nem estar num casamento achando que você vai só receber. Estar casado, amar alguém, implica em tomar prejuízo, mas um prejuízo que você decidiu tomar e que você quer tomar. Porque amar envolve renúncia, envolve dar, envolve doar, entregar-se. Você está do lado de alguém jovem, cheio de vida, saudável, naquele relacionamento prazeroso, sexualmente, uma companhia agradável, tudo isso é muito bom. Mas o casamento também envolve mau humor, tristeza, perda, dor. Ficar do lado do outro quando o outro não tem, em determinados períodos, nada a lhe oferecer, pelo contrário, precisa de você. O casamento envolve isso. E para isso, ficar do lado de alguém quando você está tomando prejuízo requer mais do que sentimentalismo, requer compromisso. Compromisso com o vínculo que você estabeleceu, com o matrimônio constituído ali. Se nós formos seguir esse caminho de que no primeiro momento que eu tiver um prejuízo eu pulo fora, isso traz para um casamento uma situação de uma insegurança tremenda.
onde a pessoa não tem liberdade para expressar suas dores, suas fragilidades, seus sofrimentos, não convém ser assim. Portanto, eu quero concluir esse vídeo dizendo a você: não desista do seu casamento. Mas também não pense que você tem que continuar sofrendo de problemas sérios, graves e tratando isso como se fosse assim mesmo. Não. Se você não está feliz, não está satisfeito, busque ajuda. Busque ajuda em quem de fato é confiável, pode ajudar a você. Busque também amadurecer como pessoa. Eu sei que isso é duro, mas às vezes a gente acha que o problema do nosso casamento é a outra pessoa, mas esse problema pode ser a gente mesmo. Pode ser doloroso, é doloroso admitir isso, mas muitas vezes a mudança está aí. Casamento é um relacionamento para gente grande, para gente madura. E se a gente não é maduro, a gente tem que se abrir. E amadurecer e crescer dói, mas é uma dor necessária e saudável. Portanto, persevere em oração, persevere em misericórdia, em graça, em pedir sabedoria a Deus. Mas não parta para um caminho de divórcio, a não ser que você tenha sido vítima de um adultério e não tenha nenhuma condição de restauração, ou que você esteja sendo espancado, esteja correndo risco de vida, ou a outra pessoa abandonou a casa e não abandonou o casamento e não quer de maneira nenhuma retornar. Do contrário, há solução. Deus é poderoso para restaurar matrimônios de pessoas que querem e buscam restauração. Receba meu abraço, meu desejo das bênçãos de Deus sobre o teu casamento.